Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora em Gênesis, no capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Este ano é um ano em que estamos denominando Ano da Tua Vitória. Mas, em especial, eu quero voltar ao tema que nós temos tratado aqui desde o primeiro capítulo de Gênesis, e quem tem acompanhado tem podido observar as reflexões sobre a entrada do mal no mundo. O problema do mal é um problema para muitos sem resposta. Como o mal entrou no mundo? Como o pecado entrou no mundo? E desde o primeiro capítulo nós já mencionamos aqui vários textos da palavra do Senhor que para muitos causou perplexidade. Porque nos púlpitos das igrejas em geral se prega apenas aquilo que é de conhecimento comum. Mas eu procuro me ater àquilo que não é do conhecimento comum. Eu brigo com o texto bíblico. Eu indago Deus. Eu faço perguntas. Porque para mim, atrás de cada narrativa, escondem-se mistérios. E nós, às vezes, pensamos que aquilo que lemos, que parece tão simples, é o que estamos lendo. Mas para mim, atrás de cada narrativa, de cada pergunta dos apóstolos, estão segredos que precisam ser desvendados. E quando eu olho no livro de Gênesis, no capítulo 9, logo após o dilúvio, que foi a última parte da nossa reflexão, dilúvio nos dias de Noé, que para mim foi total e não parcial, como alguns pensam. Diz o texto sagrado que por ser lavrador, por ser da agricultura, Noé plantou uma vinha. E quando aquela vinha produziu, ele se embebedou. E a sua nudez foi descoberta por um de seus filhos. Quando na Bíblia há esta referência a descobrir a nudez, ou é uma relação sexual entre a pessoa ou com alguém com a qual essa pessoa convive. Então, por isso eu digo que atrás dessas narrativas estão mistérios. Quando Noé entra na arca, a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e viu nele uma pessoa justa, mas em Noé. Só que na arca entraram, além de Noé, seus filhos. E a gente percebe que o pecado que veio ao mundo, pecado significa o estado mal da alma, que leva o ser humano a errar o alvo traçado por Deus. Deus estabeleceu um alvo e o ser humano errou esse alvo. O pecado entra no mundo desde a criação,
Deus então decide destruir a humanidade com as águas do dilúvio, tal era o mal. Em virtude de Caim, como diz João, em sua primeira epístola, no capítulo 3, ser ele considerado filho de Satanás, filho do diabo. E trouxe ele uma geração de filhos do diabo. E às vezes nós não entendemos isto. Quando encontramos na palavra de Deus a seguinte afirmativa: que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem os filhos de Deus com os filhos de Satanás? Em geral, nas igrejas, se interpreta esses textos apenas com uma afirmação simplória: casamento de crentes com não crentes. Mas o que a Bíblia fala é muito mais profundo do que isto. É a união entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Há neste mundo os filhos de Satanás, como há neste mundo os filhos de Deus. E a Bíblia mostra isso com clareza, e nada tem a ver com predeterminismo ou predestinação. Até porque o sangue de Jesus Cristo é suficiente para mudar qualquer pessoa da situação em que ela viva. Os filhos das trevas podem ser mudados em filhos da luz se arrependerem. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Mas há os filhos de Satanás neste mundo. Os descendentes de Caim. E aquele pecado dominante dos dias anteriores ao dilúvio não foram eliminados por completo. Naquele tempo em que no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que havia gigantes na terra. Gigantes, aqueles fruto de uma relação entre filhos de Deus e filhos de Satanás. E é interessante que no pós-dilúvio encontramos esses gigantes atuando. Porque com o dilúvio não foram eliminados por completo em virtude da própria família de Noé, e a perversão era tal que a partir do verso 18 do capítulo 9 de Gênesis, o texto diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Cã foi o filho amaldiçoado. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Esse viu a nudez é muito mais do que olhar a nudez. Ou abusar sexualmente do próprio pai, ou abusar sexualmente da mãe.
Verso 24, quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã. A autoridade de Noé, semelhante à autoridade dos patriarcas, era uma autoridade divina para abençoar e para amaldiçoar. E por que um pai amaldiçoaria um filho e a sua geração, a sua descendência? O Atilano cantou aqui sobre a janela 1040 e tem tudo a ver com o que eu estou falando. Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Canaã era filho de Cã. Disse ainda: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Canaã são os descendentes de Cã, malditos, amaldiçoados. Sem, pai dos semitas. Quem são os semitas? Seria muito bom se todos vocês estivessem com suas Bíblias abertas, mesmo que fosse nos smartphones ou em qualquer outro aparelho. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Verso 27, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. A maldade dos dias anteriores ao dilúvio persistiu no pós-dilúvio. Porque o poder do mal, ele é muito maior do que você imagina, é mais poderoso do que você pensa. A sedução de Satanás, que desde os primórdios procura desestabilizar, desacreditar e destruir todo o projeto divino. A gente não tem dimensão real, clara, completa a este respeito. É por isso que na tua casa, o maior problema que você enfrenta é o problema do mal na tua família. O mal está estabelecido lá, ainda que você faça vistas grossas a ele. Porque às vezes a gente prefere ignorá-lo, não é? Mas ele está presente. E nós precisamos estar atentos. Porque o mal pode te surpreender e te destruir traiçoeiramente. É por isso que você está bem aqui, daqui a pouco você está mal. Bem e mal estão dentro de você, militando, lutando. E muitas vezes você é o grande responsável, a grande responsável, para que o bem ou o mal flua na tua vida. Por isso temos que cultivar bons hábitos. Paulo diz: fuja da aparência do mal. Da aparência, hein? Não é fugir do mal, não. Fuja da aparência. Fuja, fuja, fuja. Não tem mal aqui, deixa eu sair fora. Não tem mal aqui, deixa eu sair fora. O que mais pesa na tua palavra, não são, na tua vida, não são as palavras más do teu marido? Não são as palavras más da tua esposa? E más aqui não é mais com S não, com I não, é más. Não são as palavras más dos teus pais? As palavras más dos teus filhos?
Porque o mal está dentro das pessoas e elas destilam o mal. Maldição vem de mal. Estado mal da alma. Isso é pecado. O estado mal. Paulo diz que nós nascemos em... Aliás, o salmista diz no Salmo 51... Em pecado eu fui formado. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu nasci em meio do mal. É por isso que o crente tem que vigiar. Jesus diz assim: vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Aí eu pergunto, que tentação? Para não cair em que tentação? A tentação de ser seduzido pelo mal. A tentação de retroceder, de recuar, de desistir. O mal está militando, está lutando. Militar é uma palavra, é um linguajar das forças armadas. Militar, lutar. Estava na família de Noé. E o mal perdurou após a família. E nós veremos isto, não na noite de hoje, porque o tempo não nos permite. Se você virar a página da tua Bíblia para o capítulo 10. Capítulo 10. No capítulo 9, nós vimos então que Noé amaldiçoa o seu próprio filho, ou seja, declara a maldição pelo que ele fez. E qual era o mal antes do dilúvio? A sexualidade ilícita, a perversão sexual. E essa perversão continua, a ponto de, na própria família, se estabelecer a perversão. E a perversão traz maldição. Vou fazer um parêntese aqui. A juventude hoje, sem responsabilidade diante de Deus, que vai para motel, que vai para inferninho, namorando, aparentemente tudo bem, mas aprontando todas as orgias no mundo sexual. Você acha que isso não tem consequências sobre os filhos? Sobre a família que será constituída? O que Noé faz é uma declaração daquilo que Deus havia já prescrito, maldição, em virtude de uma promiscuidade exacerbada. Agora vejam vocês, estas nações que estão na janela 1040, que mostrou no mapa ali, são oriundas desta perversão e desta maldição. No capítulo 10, eu quero que você me acompanhe lá, o versículo 2 vai dizer assim: estes foram os filhos de Jafé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. O que é que o livro de Apocalipse fala sobre Gog e Magog? Acontecerá que no fim dos tempos se levantará Gog e Magog, nações.
não tementes a Deus, mas isto nós vamos refletir em um futuro próximo. No versículo 6, estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cã. Cã, Sem, Jafé. Cã descobriu a nudez do seu pai. O mal estava dentro dele. O mal migrou do antedilúvio para o pós-dilúvio. A promiscuidade está interligada ao estado mal da alma. O texto diz que os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim. O que significa Mizraim? Mizraim significa Egito. Se você pegar a tradução aí na tua Bíblia, você vai ver Egito. Os descendentes de Mizraim são todos daquela região do Egito. E qual foi a grande potência do mundo que escravizou inclusive os filhos de Israel, ou os semitas? No versículo 8, o texto sagrado assim nos diz: Cuxi gerou Nimrod. Cuxi era filho de quem? Era filho de quem? Filho de Cã. Cuxi gerou a Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod se assemelha a Caim, o continuador das obras de Caim, que foi tido como filho de Satanás. E não vou me aprofundar, porque já me aprofundei sobre isto. Nimrod foi um dos homens mais violentos naquele contexto sobre a terra. E o texto prossegue e diz: Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, o mais violento, o mais temível. E por isso diz, valente como Nimrod. No início do seu reino, abrangia o quê? Babel. Lembram-se da Torre de Babel? Também falaremos sobre isto mais à frente. Ele estabeleceu um grande reino. Ele fundou cidades como Babel. E Babel é a origem da palavra Babilônia. Naquele mesmo lugar, naquela mesma região, formou-se um grande império que foi o Império Babilônico. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar ou Sinear. Na planície de Sinar, onde eles começaram a edificar uma cidade em forma de torre, cujo topo devia chegar ao céu, para que ninguém os destruísse, ninguém os alcançasse, temendo eles que um novo dilúvio se repetisse.
dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Ir, Calá, dentre outras. Ele construiu, ele edificou, ele criou cidades. As cidades, eu quero dizer para você, Deus não teve plano para cidades. Cidades surgiram como perversão do plano de Deus. Deus disse que eles deviam andar peregrinos sobre a terra. Verso 13. Misraim gerou os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, os patrucitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus e os caftoritas. Os filisteus, lembram-se lá de 1 Samuel 17, quando o gigante Golias, representante dos filisteus, afrontava as companhias de Israel? Descendente de quem os filisteus, senão de Misraim, que deu origem a toda geração daquela região do Egito, que se tornou um poderoso império. Canaã, verso 15. Filho de Cã, amaldiçoado por Noé, maldito será Canaã, por causa da geração de Canaã. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Zebuseus, os amorreus, os gigaseus, os girgaseus, os heveus, os arqueus, os sineus, os avadeus, os zemareus e os amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. Dá para você entender agora por que é que o povo de Deus, quando sai do cativeiro do Egito, encontra-se com todos esses povos? E Deus manda destruir? E tem muita gente que diz que Deus é esse que mandou matar, porque não entende o pano de fundo, o fato histórico por trás de tudo isso. Eram os descendentes da família de Canaã, ou de Cã, que foram amaldiçoados e que surgiram agora como oposição ao plano de Deus. O projeto de Satanás é se opor ao plano de Deus, meu amado. Sempre foi este. E eu diria para você, tire da tua vida. Tire os amorreus, tire os gigaseus, tire os heveus, tire os arqueus, tire os sineus, tire tudo aquilo que serve de obstáculo para Deus agir na tua vida. Deus disse para o seu povo, elimine todo o mal. E o mal resiste. O mal insiste em perdurar. O verso 19 diz, e eu vou parar por aqui: as fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom
iam até Gerar e chegavam a Gaza. E de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, chegando até Laza. As fronteiras de Canaã, dos descendentes de Canaã, iam até Sodoma, Gomorra, e você vai entender melhor isto quando falarmos nos nossos próximos cultos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Porque o mal havia se estabelecido. O mal havia se estabelecido naquelas regiões. E Deus, Ele não convive com o mal na vida do seu povo. Por esta razão, Deus determinou: elimine o mal. Assim, queridos, o mal entrou no mundo e o mal nos rodeia. O mal insiste em prevalecer, em te afastar de Deus, em obstacular, em se colocar como oposição ao plano que Deus tem para o teu povo. O mal é poderoso, mas há um poder maior do que o poder do mal. É o poder do nome de Jesus, queridos. É o poder do nome de Jesus. Há poder, sim. Há poder no nome de Jesus. Nome precioso, nome lindo, nome poderoso para desfazer todas as obras de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Não permite que o mal entre na tua casa, na tua vida. Não permite que o mal se estabeleça. Repreenda-o em nome de Jesus. Destrua-o em nome de Jesus. É isto que Pedro nos diz. Foi para isto que veio ao mundo o Filho de Deus. Para desfazer as obras de Satanás. Satanás tem colocado as suas forças à nossa volta para se opor ao projeto de Deus. E esse mal tem que cair por terra. Esse mal tem que ser vencido, porque aqui, por isso estamos aqui, homens e mulheres, centenas, homens de fé, mulheres de fé, e a fé faz diferença entre os que triunfam e os que são derrotados. Quem tem fé é vitorioso, quem tem fé é vencedor. Por isso Paulo diz: tomai o escudo da fé. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, todas as flechas inflamadas do maligno. O escudo da fé. A fé que vem de Deus. A fé que foi colocada em nós pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É essa fé que pode mudar a tua vida, mudar a tua história. É esta fé que mudou a história da minha família, que podia ser uma família de alcoólatras, mas pela graça de Jesus Cristo, é uma família de servos do Senhor Jesus. Pode mudar a tua história e pode mudar a história da tua família. Se você acreditar que há um poder maior do que o poder do mal. O poder da luz do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta hora. Que esta palavra fique nos nossos corações. Amém, igreja? E se você está me ouvindo ou está presente aqui, não tomou a decisão de receber Jesus na tua vida, querido, é o único remédio contra o mal.
Esse remédio tem nome, o seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Parece que o Atilano vai cantar? Então vamos ouvir. Você nunca mais lerá esses textos da palavra sem lembrar disso, em nome de Jesus. Nós vamos cantar a genealogia de Sem, Cão e Jafé. Hoje foi um dia especial, pastor, isso que o senhor falou. Especial, fantástico. Genealogia de Sem, Cão e Jafé. Jafé gerou a Gomer, depois Magog, depois Madai, depois Javã, depois Tubal, depois Meseque, depois Atiras. Javã gerou Elisá, depois Adasses, depois Quitim, depois Dodani. Gomer gerou Rifá, depois de Askenaz, depois Togarma. Todos habitaram a Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo. Formaram um povo grego, um povo celta, um povo persa, um povo medo, um povo cita. O povo cita. Gerou a Cuxi, depois Miraim, depois a Puti, depois Canaã, que gerou Sidom, depois a Et, o povo cananeu. Cuxi gerou a Bilá, Rama, Seba, Sabética, depois Sabitá. Depois gerou Nimrod, caçador valente diante do Senhor. Fundou a Babilônia e foi grande herói e guerreiro. Misraim teve 7 filhos, do 6º filho, Casluim, foi que nasceram os filisteus. Os filisteus. Sem gerou Elão e Assur. Pachá de Arã, de onde vieram os assírios, elamitas e arameus, e eles moraram na Ásia, desde o Oceano Índico até as praias do mar Mediterrâneo. Arfaxad gerou Salá, que gerou a Eber, que gerou Peleque, que gerou Reu, que gerou Seruque, que gerou Naô, que gerou Terá. Terá gerou Abrão, que teve 2 irmãos, Naor e Arã, que gerou Aló. Abrão desposou Sarai e Naor a Milca, sua sobrinha. Terá, Abrão, Sarai e Ló partiram de Ur e foram morar em Arã. São estas as gerações que descenderam de Noé em suas línguas e nações. E nações. Todas as nações da terra são filhas de Noé, Sem, Cão e Jafé.